Boa noite a todos os colegas, uma alegria imensa de estar aqui, ao lado do Roque Mesquita, do Fernando Bartoletti, e principalmente ao lado do nosso grande amigo, grande magistrado, Jaime Valme de Freitas, professor, jurista, autor de vários livros, estudioso do direito penal, do Código de Processo Penal, e hoje veio aqui para inaugurar o nosso sistema de videoconferências para o ano de 2011. É uma grata satisfação receber aqui o Jaime, nosso colega juiz de Sorocaba, nosso diretor de interiorização da PAMAGES, que está sempre presente em todos os momentos, nos prestigiando e colaborando com a nossa associação, e dizer que hoje, então, vamos ter a oportunidade de ouvir o Jaime a respeito de um assunto de interesse de todos, a doação de sangue como pena restritiva de direitos. Eu tive a oportunidade de conversar com o Jaime em várias ocasiões a respeito desse tema. É uma questão que tem provocado um grande interesse da sociedade, não é só da magistratura, do Ministério Público, daqueles interessados na área jurídica, e eu acho que teremos aqui hoje uma reflexão muito importante a respeito desse novo mecanismo que pode ser aí uma opção para não só resolvermos a questão de trazermos aí uma compensação pela prática de um delito, mas principalmente para trazer também esperança de vida e de saúde para muitas pessoas que muitas vezes aguardam uma transfusão de sangue sem que seja possível disponibilizar esse sangue no momento em que ele é necessário e vital para salvar uma pessoa. Então, acho que nós teremos aqui hoje uma reflexão importante, esperamos aí também a participação dos colegas, a interação através do nosso sistema aqui implementado. E, sem mais delongas, eu passo a palavra ao nosso vice-presidente, Dr. Roque Mesquita, que fará a apresentação com mais profundidade do nosso palestrante e do tema que será abordado nesta noite. A todos uma boa noite, uma boa palestra. Muito obrigado, Paulo. Boa noite a todos os colegas aqui da mesa, Paulo, Jaime, Fernando. Boa noite a vocês, queridas colegas e queridos colegas. Eu fico muito orgulhoso de ter aqui no nosso auditório o nosso colega Jaime Valme de Freitas, que é juiz criminal na minha terra natal, em Sorocaba. Também é professor da Escola Paulista da Magistratura, coordenador regional da escola. Autor de obras como Prisão Temporária e OAB Segunda Fase, Área Penal, ambas da editora Saraiva, coordenador da coleção OAB Segunda Fase da Saraiva, diretor adjunto da interiorização, como já disse o Paulo, e acima de tudo, meu amigo da magistratura, colega exemplar, que hoje vem aqui falar sobre esse tema, doação de sangue como pena restritiva de direitos, um tema que vem empolgando os colegas. Eu, nas minhas viagens aí pelas comarcas do Estado, mesmo aqui no Tribunal de Justiça, nas reuniões que eu participo, eu falo com os colegas embargadores a respeito desse tema, e todos ficam admirados e curiosos. Daí porque surgiu a ideia de convidar o Jaime para vir aqui e falar para todos em tempo real e deixar gravada também a sua palestra, para todos aqueles que eventualmente não puderem assistir hoje. Então, eu gostaria de cumprimentar o Jaime, agradecer a gentileza dele ter vindo de Sorocaba, especialmente para estar aqui hoje, deixou a família, deixou seus afazeres, e hoje está aqui para conversar com vocês. E não se esqueçam, à medida que ele for falando, vocês já poderão mandar as perguntas. O Fernando Bartoletti já está atento lá perto da impressora. Assim que as perguntas chegarem, ele já vai colocar para o Jaime e ele vai respondendo no curso da palestra. Então, muito obrigado, e a palavra está com o Jaime agora. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu recebi esse convite dos nossos amigos aqui, do Roque, do Paulo e do Fernando Bartoletti, para ministrar essa palestra. Na verdade, é mais até as palavras que o Paulo usou, é uma reflexão que eu acho importante que todos nós tenhamos a respeito do tema. E por quê? Porque doar sangue é uma coisa que aparentemente soa como estranha, como sanção, mas nós vamos tentar passar para os senhores que
na verdade, é um formato onde algumas penas já são adotadas entre nós e a doação de sangue vai se inserir naquele mesmo contexto. Para iniciar, é importante nós termos alguns números em mente. O Brasil precisa de 5.500 bolsas de sangue por dia. E o Brasil não consegue metade. A Organização Mundial de Saúde, ela estabelece como parâmetro de 1 a 3% cada país de doadores para que possa suprir a sua necessidade. Então, como nós não conseguimos metade, é algo que soa difícil de se interpretar. No entanto, o Brasil atinge 1,9%. Está bem dentro desse parâmetro da Organização Mundial de Saúde. Todavia, fica muito claro a necessidade da doação de sangue com maior frequência entre nós. A Constituição Federal, ela estabelece na área de saúde, no artigo 195, parágrafo 4º, algo a respeito das doações de órgãos e, no final, ela trata da doação de sangue. A Lei 10.205, de 2001, ela veio disciplinar a doação de sangue e ela diz a respeito da coleta, do processamento, da estocagem, da distribuição e aplicação do sangue, seus componentes e derivados. E vem no artigo 14 dizer o seguinte, que elege como fundamento da estratégia governamental, dentre outros, a universalização do atendimento à população, a utilização exclusiva da doação voluntária. Eu quero deixar claro isso. O Ministério da Saúde, em todas as suas políticas públicas, ele sempre coloca a gratuidade e a voluntariedade como pressupostos da doação. Não remunerado do sangue, cabendo ao poder público estimulá-la como ato relevante da solidariedade humana e compromisso social. E a proibição da remuneração ao doador pela doação do sangue. É até um pouco redundante, mas observa-se que é uma ênfase constante de parte do Ministério da Saúde, dos organismos ligados à saúde, que não pode haver nenhum tipo de remuneração. Eu já lanço uma pergunta no ar. Vocês acham que quando houver uma negociação entre o promotor e o defensor e o autor do fato, ou réu, no caso, que eu vou citar mais adiante, estaria havendo uma remuneração? Fica essa pergunta. E vou a uma outra situação. No Brasil, o trabalhador, sob o regime da CLT, ele pode deixar de comparecer ao serviço uma vez por ano para doar sangue. Obviamente, ele vai e justifica. E os funcionários públicos civis federais também podem se ausentar do serviço por um dia para doação de sangue, sem limite anual de doações. Ou seja, cada pessoa pode doar, se do sexo masculino, 4 vezes no ano, ou seja, 8 vezes em 2 anos. Do sexo feminino, 3 vezes. Aí entra o fenômeno menstrual, que reduz, no caso da mulher. Então, a mulher, num prazo de 2 anos, ela pode doar 6 vezes. Mas vejam, senhores, não pode remunerar, não pode negociar. Será que a lei, ela permite? Será que nós podemos interpretar que, neste momento, o legislador está negociando? Só guardem essas premissas e vamos começar a nossa palestra efetivamente. Vejam bem, as penas restritivas de direito, elas começaram no Brasil em 1984, quando da reforma do Código Penal. Essas penas, elas vieram de um formato muito tímido, até porque nós estávamos no período da ditadura, e essa dificuldade que estava muito clara de se mudar
aquele regime, mostrou que o legislador não teve muita possibilidade, ele se sentiu muito intimidado. Um minuto. Então, nós temos as penas restritivas de direito em 84, muito timidamente, e até a timidez é tamanha que ela só se circunscrevia às contravenções penais e crimes que a pena fosse até 1 ano. E os crimes culposos, ou seja, era muito pouco. Era muito pouco. Mas assim permaneceu até que nós chegamos na Constituição em 88, e a Constituição em 88, ela, dentre as penas ali no princípio da individualização da pena, no inciso 46 do artigo 5º, ela traz uma novidade que eu quero que vocês guardem. Ela traz a prestação social alternativa. E é interessante que os doutrinadores e o próprio legislador não falam mais dela. Quem lê os manuais, quem lê os códigos, observa que prestação social alternativa praticamente inexiste, né? Mas eu quero que vocês gravem esse contexto de prestação social alternativa, porque, na minha opinião, ela existe, só tem outro rótulo, como eu vou adiantar, como eu vou dizer mais adiante. Na Constituição, ali, como nós sabemos, o artigo 98, inciso 1º, ele traz a figura dos juizados, né? E só em 95 vem a Lei 9.099 e realmente estatui os juizados cíveis e criminais. E quando ela estatui os juizados criminais, como todos nós sabemos, foi a maior desafogo que houve na justiça, efetivamente, embora com críticas, mas foi um formato de despenalização espetacular. Nós vimos e aprendemos que para que uma infração de menor potencial ofensivo faça com que o agente seja beneficiado, existem 2 audiências específicas para isso, que é a audiência preliminar, no caso de transação penal, e, se for um sursi processual, nós vamos ter uma audiência do Código de Processo Penal, ou até mesmo dos juizados. Mas, vejam lá. No caso das infrações de menor potencial ofensivo, os senhores sabem que são todas as contravenções penais e crimes apenados até 2 anos. Essas infrações, elas podem receber esse benefício e nós vamos observar que, logo em seguida, em 98, vem uma novidade. O legislador ordinário traz a Lei 9.714 para modificar o Código Penal. E as penas restritivas de direitos são inovadas. Elas vão refletir a Constituição e elas vão trazer algo novo. Se os senhores se lembrarem, as penas agora no artigo 43, que nós temos, são a prestação pecuniária, a perda de bens e valores, a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, a interdição temporária de direitos, que ela tem várias subespécies, e a limitação de fim de semana. Eu quero enfatizar o seguinte nesse início. Quando o legislador traz essa novidade de prestação pecuniária e perda de bens e valores, ele vai trazer algo muito importante. Por quê? No parágrafo 2º do artigo 45, onde é tratado a prestação pecuniária, nós vamos observar uma inovação bem interessante. Por quê? A prestação pecuniária é uma das penas normais, por exemplo, na Lei 9.099, porque, para não aplicar a pena privativa de liberdade, o juiz vai substituí-la ou por prestação de serviço à comunidade, por restritiva de direitos, ou por pena de multa.
Mas nós temos uma coisa muito comum no Brasil, muito comum. A prestação de serviços à comunidade, que é uma das penas restritivas de direitos, ela foi praticamente adotada de forma absoluta. Quase todos os juízes do Brasil só se valem da pena de prestação de serviço à comunidade como substitutiva. E é muito interessante isso, porque os juízes quase não usam a pecuniária, quase não usam a interdição temporária de direitos, a perda de bens e valores, e nem a limitação de fim de semana. Mas vejam, por quê? Justamente porque a prestação de serviços à comunidade, isso até em nível internacional, é tida como a melhor pena alternativa. E ela é tida como a melhor pena alternativa justamente porque ela aproxima, ela ressocializa, ela faz com que o agente volte a viver em sociedade. Imagine quando ele, por exemplo, é determinado a pintar ruas, ele é determinado a pintar muros, a fazer trabalhos de toda a ordem. Naturalmente, ele se aproxima da sociedade. E o objetivo da lei de ressocializá-lo é alcançado. Interessante notar que a prestação de serviço à comunidade fez com que o juiz interpretasse que praticamente qualquer coisa, que qualquer tarefa que fosse feita, ela acabaria sendo prestação de serviço à comunidade. E essa interpretação equivocada, tecnicamente equivocada, fez com que os juízes, logo no final da década de 80, até por causa da expressão prestação social alternativa do termo do texto constitucional, começaram a fazer imposição de pena com doação de sangue. O juiz condenava e determinava que o réu fizesse doação de sangue. E ele taxava aquela prestação de sangue como prestação de serviço à comunidade. O assunto foi muito polêmico, até que chegou ao Supremo Tribunal Federal. Em 1990, num voto do ministro Zé Celso de Mello, ele enfatiza que a prestação de serviços à comunidade, obrigatoriamente, tem que ter caráter laboral. Se não houver o caráter laboral, não se trata de prestação de serviço à comunidade. Naquele momento, o ministro José Celso, ele não estava contra a doação de sangue. Ele simplesmente dizia, não pode ser inserido no contexto da prestação de serviço à comunidade algo que não seja de cunho laboral. Foi por isso, então, que foi afastado. Mas o que aconteceu? Aconteceu que todos os doutrinadores abraçaram o que o ministro disse, e até hoje, basta abrir os livros que nós vamos observar ali que é proibida a doação de sangue no Brasil, como pena restritiva de direitos. E isso veio sempre. Pois bem. Mas, voltando na Lei 9.714, eu disse que ela tem um diferencial. A 9.714, quando ela diz no 45 da prestação pecuniária, e depois ela vem no parágrafo 2º, traz uma grande novidade. Ela diz o seguinte no parágrafo 2º, que se a pessoa não tiver condição de pagar a pena pecuniária, em havendo concordância de algum beneficiário, o que vai acontecer? Ele vai poder praticar uma prestação de outra natureza. E prestação de outra natureza dá dúbia interpretação. Prestação de outra natureza é pecuniária ou não? Nós vamos encontrar na doutrina divergência absoluta quanto a isso. Por quê? Se o caput diz prestação pecuniária
e o parágrafo 2º vem e diz prestação de outra natureza, nós vamos encontrar doutrinadores dizendo que pode ter natureza pecuniária, pode não ter natureza pecuniária. E até, por exemplo, doutrinadores que dizem qualquer obrigação de dar pode ser, né? Que é o caso do Luiz Flávio Gomes. Pois bem, então nós vamos encontrar, na opinião do professor Damásio, que tanto pode ter valor patrimonial ou não, ter natureza pecuniária ou não. E eu, sinceramente, estou colocando isso para os senhores, por quê? Porque, na verdade, em 98, o legislador infraconstitucional ele veio legitimar a doação de cestas básicas. Como nós sabemos, a doação de cestas básicas, ela foi incorporada pelo juiz brasileiro e pouco adiantou algum voto, ou o que quer que seja, contrariar o entendimento do juiz brasileiro. Porque o juiz, ele entendeu que a doação de cesta básica, o caráter social, o caráter humanístico, era superior a qualquer coisa. E aí vem o legislador em 98 e traz essa novidade. E quando ele traz essa novidade, o que acontece? Legitima a doação de cestas básicas. Daí, alguns doutrinadores, por estar escrito ali prestação de outra natureza, eles optam pela expressão prestação inominada. É indiferente, prestação inominada, prestação de outra natureza, pouco importa. O que está muito claro é que o parágrafo 2º tem uma redação aberta. E como o parágrafo 2º tem uma redação aberta, ele proporciona que o juiz realmente faça interpretações. E quando o juiz faz interpretações, hoje nós temos, por exemplo, doação, não só de cesta básica, doação de medicamentos, nós temos doação de cobertores, temos doação de resmas de papel, no caso daqueles que cuidam dos deficientes visuais. Ou seja, nós temos uma série de alternativas dentro desta prestação de outra natureza ou inominada. Então vejam que o próprio legislador, ele veio legitimar aquilo que os promotores e os juízes estavam fazendo em prol da sociedade. E eu não tenho dúvida de dizer para os senhores que eu me convenci que essas medidas que refogem ao âmbito daquelas típicas, elas permitem que o juiz faça algumas ilações pela sua natureza aberta, mas ela permite que o juiz busque aquilo que ele entende correto. E, por isso, muitos doutrinadores entendem que é inconstitucional o parágrafo 2º. Mas eu prefiro dizer que não é inconstitucional, até porque tratados internacionais referendam a possibilidade de penas que não privem a liberdade da pessoa. Não privando a liberdade, se ela não ferir a sua dignidade, se ela não ferir a sua segurança pessoal, se ela for proporcional ao crime, não há óbice nenhum na sua aplicação. Por isso que eu estou muito tranquilo quanto à constitucionalidade, à pertinência do parágrafo 2º do artigo 45. Pelo menos, até o momento, não houve nenhum voto no Supremo Tribunal Federal que pontuasse pela inconstitucionalidade desse parágrafo 2º. E, na minha opinião, aí vem o tema de hoje, na minha opinião, a doação de sangue, ela se insere neste contexto de prestação de outra natureza, de prestação inominada. Todavia, a doação de sangue, ela é completamente diferente de qualquer outra. Por quê? Porque pressupõe doar algo de si e pressupõe este doar vai ser recebido por outro. Então, há necessidade, quando, na feitura desse estudo, observar a figura do doador e a figura do receptor. O doador tem que estar saudável, o receptor não pode receber um sangue contaminado.
Então havia várias coisas a serem sopesadas quando do início desse estudo. Então, no primeiro momento, era imprescindível entender como trazer a especificidade do caso. Pois bem, como fazer a doação de sangue? Como torná-la adequada? Primeiro ponto, até pela decisão do professor, ministro Celso de Mello, não pode haver imposição. Então eu parto e já coloco para os senhores a primeira coisa. Não pode haver sentença de condenação. Porque até tem que ser voluntário. Como eu falei logo no início. Ora, se o juiz vai impor uma pena, ele não conversou com a pessoa. Ele não sabe se ela aceita. Ele não sabe se ela é um testemunho de Jeová. Ele não sabe se ela é uma pessoa que tem medo de agulha. Ele não sabe se é uma pessoa que não pode doar e tem consciência que não sabe, que não pode doar. Ou seja, havia a necessidade de se pensar na observância dos princípios constitucionais. Aquela pessoa que pode doar, que praticou um crime de menor potencial ofensivo ou de médio potencial ofensivo, ela tem que ser especial, ela tem que ser primária, ela tem que ser sem qualquer antecedente, ela não pode ter nenhuma mácula no seu passado para ela poder fazer essa doação. Mas, só um minutinho, meu raciocínio, veio uma pergunta que eu me perdi um pouco, só quero colocar uma coisa para vocês. Eu vou falar dos questionamentos depois da palestra, porque senão eu não vou conseguir aqui me conduzir tranquilamente. Mas, então eu só quero voltar ao seguinte. Quais são, então, as exigências para a doação de sangue? Então, como eu coloquei para os senhores, eu tinha que pensar no doador, eu tinha que pensar no receptor. Mas eu tinha que pensar neste doador como pessoa que tem direitos. E ela, como pessoa de direitos, vem o que eu disse para os senhores, esses direitos garantidos constitucionalmente. Então, eu precisava, deixá-la optar. Eu não podia simplesmente falar, olha, o senhor tem que doar sangue. Não. Eu precisava dar alternativas. Foi quando, então, eu observei que a única forma de fazer a doação de sangue no tocante a ele, e a primeira delas era que o promotor fizesse no mínimo 2 propostas. Então, na hora de uma transação penal, na hora de um sursi processual, o promotor vem e faz a proposta 1, por exemplo, com doação de sangue. A proposta 2, por exemplo, com doação de cestas básicas. Até um parênteses aqui, eu discordo muito dos colegas que impõem exclusivamente doação de cestas básicas. Eu queria até que se pensasse sobre isso, porque a simples doação de cestas básicas, ela acaba se tornando patética. A pessoa, ela sai da sala do juiz e ela assinou algo para doar 2 cestas básicas. Ela sai rindo pelo corredor. O caráter pedagógico da pena não atinge na doação de cesta básica. Por isso que eu queria colocar para os senhores o seguinte. Lógico que se for um caso muito leve, assim se justifica. Por exemplo, uma contravenção penal, que não seja jogo do bicho, que não seja jogo de azar. Mas uma contravenção penal, sem problema algum, então, uma cesta básica, se for dessas bem leves. Mas, no geral, eu coloco para os senhores, é importante que seja imposta a prestação de serviço à comunidade mais cesta básica, a prestação de serviço à comunidade mais doação de sangue. Por quê? Porque a pena tem que exercer o seu caráter até didático na pessoa. Ela tem que entender que ela está pagando algo mesmo pelo crime. A prestação de serviços à comunidade é de valor infinitesimal, vocês podem ter certeza disso.
é importantíssimo que ele cumpra algo além de doar uma outra coisa. Fica para os senhores refletirem aí. Pois bem, então, retomando, é necessário que a Promotoria de Justiça faça pelo menos 2 propostas. E no caso de sursi processual, idem 2 ou 3 propostas. Em Sorocaba, as promotoras, nos casos de embriaguez ao volante, elas fazem 3 propostas. Fica também, se os senhores quiserem mais tarde saber, basta mandar um e-mail para mim, que eu retorno para vocês, mas, grosso modo, dá para dizer que elas exigem comparecimento mensal ou bimestral e exigem doação de cesta básica ou doação de sangue ou a submissão à prova, ao novo exame junto à Ciretran, né? Então, vejam, tudo isso para dizer para os senhores o seguinte: tem que ter absoluto respeito à pessoa do acusado. As suas garantias constitucionais hão de ser observadas sempre, sempre. Vejam bem, se o promotor de justiça faz 1, 2 ou 3 propostas e ele opta pela doação de sangue, nós estamos diante daquilo que estamos falando para os senhores. É tudo diferente. Se ele opta pela doação de sangue, como vai ser a instrumentalização disso? Como vai ser a ação judicial nesse contexto? Pois bem, antes de tudo isso, o juiz, como numa doação de cestas básicas, os senhores sabem que o juiz, na doação de cestas básicas, ele cataloga uma série de instituições que trabalham com pessoas carentes e, na medida em que são pagas essas cestas básicas, elas vão diretamente para essa instituição, que depois repassa para as famílias carentes. No caso de doação de remédio, idem. No caso de doação de cobertores, idem, e assim vai. E no caso de doação de sangue, como deve o juiz fazer? Primeiro, o juiz tem que ir até os locais onde há doação de sangue na sua cidade. Então, são os hemocentros, os hemonúcleos, as santas casas, e ali ele vai travar o primeiro contato com o médico responsável. E neste momento é imprescindível que você, juiz, saiba como é a condição de doador, quando ele pode ser doador. Então, você e o médico vão fazer um questionário menor, que eu já vou ler para vocês, mais singelo, com as doenças mais comuns e as situações mais comuns, e vai indagar à pessoa se ela se encontra em alguma daquelas situações, porque se encontrar ela não pode doar sangue. Eu vou ler para os senhores brevemente. Pergunta: você ingere bebida alcoólica todos os dias? Porque a ingestão de bebida alcoólica todos os dias inviabiliza a doação de sangue, obviamente. Você já teve doença que se transmite por sexo, doença venérea? Você tem doença de Chagas? Teve malária ou sífilis? Tem AIDS ou hepatite? Já usou drogas ilícitas de fumar, de cheirar, de injetar? Já esteve preso? Aqui eu queria parar um pouco. Eu disse para vocês que não se pode determinar que alguém doe sangue. Não pode haver uma sentença condenatória determinando que alguém doe sangue. Tem que haver o contato pessoal entre juiz e autor do fato, juiz e réu, ou conciliador e autor do fato, conciliador e réu. Não importa. Esse contato pessoal é imprescindível. Por quê? Justamente por causa desse questionário. Aí vem o seguinte. Quando eu fiz esse trabalho, que eu distribuí para os juízes estaduais, eu coloquei ali que há dois modelos que fazem doação de sangue, um no Rio de Janeiro e um no Paraná. Um desses modelos, o do Rio de Janeiro,
ali é comentado que o condenado pode. Gente, vamos pensar uma coisa. Nós temos que ter a maior cautela com o receptor. Nós não podemos colocar o receptor em maior risco do que o normal. Ou seja, se o receptor receber coisas boas, está ótimo. Mas já pensou? Nós não sabemos, a pessoa dentro do presídio, o que pode ter acontecido? Óbvio que ela pode não ter nenhum problema, mas é risco. E nós não podemos arriscar. Por isso que eu rebato. Ele pode até ter ficado preso, por exemplo, um dia ou dois, por um flagrante de furto, uma coisa pequena, então é um tratamento diferenciado. Mas aquele que ficou em presídio mesmo, por longa data, esse tem que ter um tratamento bem de ser eliminado mesmo. Nós não podemos aceitar essa doação. Por isso que, se a pessoa esteve presa há muito tempo, só com muita certeza poder-se-ia fazer algo assim. É melhor não. Então, para fechar, você fez tatuagem nos últimos 12 meses? Porque se a tatuagem já passou de 12 meses, ele pode fazer a doação de sangue. Então, vejam, senhores, no primeiro momento, ele vem, então, e diz que quer fazer a doação de sangue e vai fazer por essa triagem, vai passar por essa triagem prévia que nós fazemos. Feita essa triagem prévia, ele então pode fazer a doação de sangue. Como será essa doação de sangue? Ele vai então até o local indicado, por exemplo, em Sorocaba, hoje é o Hemonúcleo, e também a Santa Casa se prontificou a aceitar. Nós vamos cadastrar a Santa Casa nos próximos dias. Significa que em Sorocaba serão 2 locais. A pessoa pode escolher por um ou outro, ou nós vamos determinar um ou outro. Ainda não defini a respeito. Mas, então veja, lá é que ele vai ser submetido à triagem clínica, que é bem mais aprofundada do que esta aqui. E neste momento, efetivamente, é que vai se saber se ele pode doar ou não. Vejam, senhores, eu comecei isso em Sorocaba em setembro. Eu estava falando com o médico responsável no mês de dezembro. Somente uma pessoa das que foram encaminhadas não puderam doar. Significa, não pôde doar. Significa que é útil, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida que a doação de sangue é útil. E justamente pelo benefício. Agora vejam lá. Ele vai e faz a doação de sangue. Acabou? Praticamente sim. Nós fechamos o nosso ciclo. Nós cumprimos o nosso papel. E a doação de sangue, ela vai poder ser destinada a salvar vidas, né? Esses acidentes naturais que estamos tendo ultimamente, tão difíceis, né? Os acidentes de trânsito, os crimes que levam quase morte, as doenças, os cânceres e N outras doenças que exigem as transfusões contínuas, nós podemos fazer a nossa parte, sim, e permitir que seja feita a doação. Bem, feito esse trajeto que eu passei para os senhores, então eu quero só tentar deixar bem claro como foi o estudo feito. O juiz, no primeiro momento, até por exigência do parágrafo 2º, ele tem que ter a concordância do beneficiário. Quem é o beneficiário, no caso? É o Hemonúcleo, o Hemocentro ou a Santa Casa. E, havendo a concordância, ele pode implementar a pena. No caso nosso, qual é a diferença? A diferença é que tem todo um rito diferenciado dos demais, por conta justamente da observância dos preceitos constitucionais, né? Liberdade de religião, de crença, né? E até a intimidade.
né? Eu até vou contar 3 situações muito interessantes para vocês. Uma delas foi até motivo de riso, mas era um rapaz diferente, um rapaz muito bonito, que foi se entrevistar, e quando foi cogitado de doar sangue, o rapaz tinha quase 1,90 m de altura, foi cogitado de doar sangue e ele ficou branco. O rapaz ficou branco, ele parecia que ia cair da cadeira. Em resumo, ele tinha medo. Né? Ele tinha medo de doar sangue. E foi rapidamente solucionado, então ele optou por outra proposta. Mas, de outro lado, nós temos situações diferentes, né? Um senhor, esses dias na verdade, mês de dezembro, ele, quando soube da prestação alternativa ali, de doação de sangue, ele adorou a proposta, e ele falou, olha, eu vou levar alguém comigo. Pois bem, passados uns 20 dias, ele voltou no cartório e disse que tinha levado a esposa também. Ou seja, ele tinha doado e também a esposa tinha doado. Eu só quero que vocês pensem numa coisa nesse contexto. Esse trabalho que o juiz pode fazer em prol da saúde pública, ele vai, muitas vezes, fazer com que pessoas compreendam o caráter que é a doação de sangue. E essas pessoas podem se tornar doadores habituais. Imaginem, esse percentual de 1,9, nós da saúde, nós do direito, podermos efetivamente ajudar a saúde pública e, de repente, subirmos 0,1, vai ser realmente uma coisa muito boa. Eu queria, chegando ao final, tecer algumas considerações para os senhores. Vejam bem, eu disse logo no início que o Ministério da Saúde, ele dentro de suas políticas públicas, e até pela própria Lei 10.205, estabelece que não cabe nenhuma remuneração. Então eu coloco para os senhores, quando o juiz impõe uma pena, isto é remuneração? Bem, dentro da minha percepção, não. Dentro da minha percepção, pena é algo que só o Poder Judiciário pode aplicar. Só o juiz pode aplicar. Não existe negócio. E se este negócio existe, é permitido pela lei, como são as transações. Mas eu não vejo, nós não podemos esquecer que nós partimos de uma pena privativa de liberdade que ela não será aplicada e no lugar dela será aplicada uma mais leve. Não existe, na minha ótica, nenhuma possibilidade de remuneração, de pensar que isso seja alguma remuneração. E eu também acho que a voluntariedade, ela acaba ficando clara. Por que ela acaba ficando clara? Na medida em que o juiz oferece para o autor do fato ou réu 2 ou 3 propostas, e ele pode exercer a sua opção por uma ou por outra, eu não tenho dúvida que ele está agindo voluntariamente. E também não tenho dúvida que quando ele opta pela doação de sangue, é de dentro dele, é íntimo. Ele também está pensando em salvar vidas. E, finalizando, como eu disse que eu ia falar mais um exemplo, eu estava numa audiência de furto, e era um furto singelo, onde o rapaz já tinha confessado, ele ia ser condenado, e eu, folheando o processo, observei que foi tentado um sursi processual lá atrás, e ele tinha recusado. Então, conversei ali rapidamente com a promotora, se ela concordava em oferecer uma nova proposta, caso ele aceitasse. Então, eu me dirigi ao rapaz, falei, fulano, veja, se você for condenado,
o seu nome vai ficar maculado. Ao passo que, se você fizer um acordo aqui, você vai ter a chance de ter o nome limpo, eternamente, pelo menos se você não voltar ao mundo do crime. E, nesse contexto, eu falei para ele de comparecer durante os 24 meses e também doar sangue, ou doar a cesta básica. Ele abaixou a cabeça, ele refletiu, ele falou assim: seu juiz, eu posso falar? Eu falei: lógico, eu estou conversando com o senhor. Seu juiz, se eu doar sangue, eu posso salvar uma vida, não posso? Eu vou dizer para os senhores, emocionou todos na sala. Emocionou todos na sala. Uma pessoa humilde, um menino que você percebe que tem condição de ser alguém na vida, ele emocionou a todos. E ali, ele realmente aceitou. Se ele doou sangue ou não, eu não sei. Mas foi algo que ficou muito marcado, e é por isso que eu queria finalizar com este exemplo, porque eu acho, sinceramente, que vale a pena. Eu acho que o direito, ele tem tudo para ajudar a saúde pública. Através desse trabalho que é possível fazer, que nós estamos fazendo, que começou com as cestas básicas, que hoje nós temos doação de cobertores, doação disso, doação daquilo, e agora doação de sangue, eu não tenho dúvida que nós, nesse formato, nós vamos ajudar a sociedade. O juiz é um agente de transformação. O juiz muda opiniões e nós temos que realmente fazer isso. Eu queria só finalizar agradecendo mesmo ao Roque, meu amigo, ao Fernando, meu amigo, ao Paulo Dimas, que teve que sair, que é aniversário da mãe. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito bem. Mais uma vez, o nosso colega Jaime comparece a um evento onde ele tem a oportunidade de mostrar o seu talento na comunicação. Sei que é um emérito professor, sabe expor as suas ideias com clareza, faz com que o espectador fique realmente interessado naquilo que ele está falando. E esse tema que o Jaime trouxe para a nossa reflexão é um tema absolutamente novo para nós, e eu gostaria, já iniciando a fase de perguntas, temos aqui 3 perguntas que chegaram por e-mail, eu gostaria também de fazer uma pergunta, para começar. Haveria a possibilidade de se criar uma lei colocando a doação de sangue no texto da lei como uma opção autorizada pela lei, prevendo, claro, a manifestação de vontade do condenado, para que ele tenha esse objetivo de ajudar a salvar vidas? Não ficaria a critério só do juiz? Veja, dentro desse estudo que eu estou apresentando, não há necessidade, porque o 45, parágrafo 2º, ele tem essa redação aberta, apesar de criticada pela doutrina, ele possibilita que o juiz passeie, juntamente com o promotor ou com qualquer, pode ser o querelante, não importa, buscando alternativas para o bem daquela comunidade em que ele vive, não tem problema algum. Agora, o Ministério da Saúde, ele bate muito contra qualquer projeto de lei que trate sobre doação de sangue, qualquer um. E por que ele se bate contra? Porque, para ele, Ministério da Saúde, quase todas as situações ele interpreta como remuneração. Então, veja, a lei que eu disse aqui, a CLT, quando ela permite que a pessoa falte um dia no serviço para fazer doação uma vez por ano, isso seria remuneração? Quando o funcionário público civil federal, ele pode doar quantas vezes quiser, isso seria? Então, é muito difícil. Na minha ótica, se o legislador quiser, não há dúvida alguma. Ele poderia muito bem fazer uma norma onde ele trouxesse situações
individualizadas e uma genérica ao final, né? Interpretação teleológica. Ele poderia dizer no 45, parágrafo 2º, por exemplo, a doação de cestas básicas, de cobertores, de resmas de papel, reparar a pichação, e doar sangue. Nada obsta. E outras que tiverem a mesma finalidade. Nada obsta que ele faça isso. Nada obsta. Quantas vezes o condenado deve doar sangue? Uma vez só? Bem, deixa eu até colocar para quem está assistindo. O Dr. Roque é da área civil, então eu preciso deixar muito claro, nós não tratamos com nenhum condenado. Não pode ser condenado. Só pode ser antes da sentença. Então, só pode ser nas infrações leves, quando há o acordo, nem tem processo ainda. Na verdade, não tem nem ação penal ainda. Então, ali é feito, e depois é feito. Mas ele vai uma vez só? Então, nas infrações leves, a minha ideia, num primeiro momento, nas bem leves, uma vez só. No caso do sursi processual, o juiz pode colocar, por exemplo, 8 vezes. 4 num ano, 4 no outro, porque ele vai ficar cumprindo condições durante 2 anos. Bom, Fernando. E se durante os 24 meses, por um fator externo à vontade do réu, do denunciado que concordou, ele ficar impedido de doar o sangue, qual seria a saída? Bem, no curso, eu sinceramente acho que se ele já fez algumas, eu tenho que dar para cumprida, minha ótica. Por que eu estou falando? Até interessante quem está assistindo saber uma coisa. Existe um período de incubação denominado de janela imunológica, e esse é um dos grandes medos da área médica quando se fala de doação de sangue. Vamos hipotetizar. O sujeito, ele é casado, ele tem uma vida boa, uma família boa, mas ele manteve relação homossexual há 2 anos atrás, há 2 dias atrás, e ele vem hoje fazer a transação no fórum e aceita fazer a doação. E ele, por exemplo, vai fazer a doação de sangue depois de amanhã. Há algumas doenças que elas demoram para se manifestar. Por exemplo, a hepatite C, ela vai de 54 a 56 dias. A AIDS, ela vai de 7 a 15 dias. Então, cada caso é um caso. Por isso que este período de incubação, né, essa janela imunológica, é um problema muito sério. Por isso que nem todas as doações são seguras em nenhum lugar do mundo. E, quem sabe, um dia vai ser, mas por enquanto não. Mas, voltando à pergunta do Fernando, eu acho assim, nas infrações leves tem que doar uma vez, ou 2. O que importa mesmo, né, Fernando, é ele fazer a doação, se dispor a isso. E até, por exemplo, digo para vocês, esse caso que a pessoa foi lá e foi recusada, eu dou como feita, não vejo problema algum, né? Porque ele fez o dever dele. Agora, se ele for e antes de doar, for recusado, aí ele vai ter que vir a outra. Porque neste caso que eu estou falando para vocês, ele doou o sangue, depois que viram que ele não podia e o sangue foi então desprezado. Mas vejam, se ele, a hora que chega na Santa Casa e é recusado, ele tem que voltar ao fórum para ir para outra proposta. Tá. Bom, agora vamos às perguntas que foram encaminhadas por e-mail. Antes de mais nada, quero saudar aqui o nosso colega, Dr. André Luiz Adoni, ele é substituto em Santos. Ele fala: gostaria primeiramente de parabenizar uma vez mais o ilustre palestrante, a quem dediquei merecidos encômios por correio eletrônico, mediante mensagem reservada, tão logo terminei a leitura do artigo que ele remeteu a todos os colegas. Estendo meus cumprimentos ao eminente desembargador Roque Mesquita, pessoa por quem nutro especial carinho e admiração, e ao nosso presidente da PAMAGE, desembargador Paulo Dimas. Agradeço em meu nome, em nome do Paulo, os cumprimentos, meu caro André.
Sobre o tema, ele diz: tenho duas dúvidas. Primeiro, antes de se aplicar a medida, pressupondo-se a anuência do réu e nenhuma objeção do MP, não seria necessário algum exame hematológico a fim de se verificar se o doador não padece de enfermidade que impeça a efetivação da doação, por exemplo, AIDS, baixa contagem de plaquetas, de glóbulos vermelhos ou brancos, pouca massa corporal, etc. Segunda, na hipótese de o defensor do réu não concordar com a doação de sangue, mas o próprio réu a tanto consentir, qual posição deverá prevalecer? Fraternal abraço a todos e parabéns por essa iniciativa tão gratificante e prazerosa. André Luiz Adoni, juiz substituto em Santos. Bem, André, obrigado por suas palavras, né? Mas eu acho que no contexto acabou sendo respondida a primeira, porque quando o juiz ele faz a triagem inicial na vara, significa que pelo menos a pessoa já mostrou que ela tem um pouco de sinceridade e não houve nenhum problema ali. Quando ela vai fazer a triagem clínica, lembra esse exemplo que eu falei agora há pouco, que o sangue foi desprezado? É justamente isso. Na triagem clínica, ele vai passar por uma entrevista mais intensa, mais extensa também, do que esta feita no fórum. E em seguida ele vai fazer a doação. O sangue não vai ser aproveitado desde já. Ele vai passar por toda a triagem normal para ver do seu aproveitamento. Só não vai aparecer naquela situação de janela imunológica que eu falei agora há pouco. No geral, se ele tiver AIDS, vai ser tudo percebido e o sangue vai ser desprezado. Agora, no tocante o defensor do réu não concordar com a doação, mas o próprio réu fazê-lo, eu lembro, né, o próprio entendimento que a doutrina aplica na Lei 9.099. Se o advogado discorda, mas o réu concorda, vale a vontade dele, né? Nós sabemos que na Lei 9.099 existe um posicionamento diferente do processo penal, né, onde o técnico tem mais preponderância. Então, acredito eu que vale a vontade do acusado, do caso, no autor do fato ou o réu. E agora, o nosso amigo Jairo Marco, estudante aqui de São Paulo, encaminha a seguinte pergunta: a defesa não impetra a apelação destas decisões? Bom, até o momento não houve nenhum recurso. A maior parte dos acusados, como já era estudante, talvez ele sabe disso também, mas a maior parte dos acusados é de pessoas humildes, e elas são defendidas pela Defensoria Pública. E a Defensoria Pública de Sorocaba, ela se irmanou no projeto. Para se ter uma ideia, a Defensoria Pública de Sorocaba, doutor Otávio, ele mandou para a Defensora Pública do Estado de São Paulo, que eu não sei o nome, e a Defensora Pública do Estado de São Paulo também adorou o trabalho. E ela, não sei até onde, mas ela teria aceito a ideia de distribuir para todos os defensores do Estado de São Paulo o trabalho para ser aplicado em todo o Estado. Então, eu só estou colocando isso para vocês, especialmente para o Jair, porque é o seguinte, não houve nenhum recurso até hoje. Mas se houver, eu espero que não haja reforma alguma. E o escrevente, nosso amigo Cláudio Amaral, daqui de São Paulo, também encaminha a seguinte pergunta: doutor, o senhor já comunicou à Organização Mundial da Saúde esse seu projeto? Parabéns por ele. Eu não comuniquei à Organização Mundial de Saúde, mas eu já comuniquei ao Ministério da Saúde, já comuniquei à Hemorrede de São Paulo, inclusive eu me reuni com os médicos na sexta-feira passada e deixei muito claro para eles que a preocupação com o risco do receptor, esta vai ser
uma coisa que eu vou bater muito em todos os eventos que eu estiver, e a minha preocupação maior que eu quero externar para vocês o trabalho do juiz é preponderante nisso. O juiz não pode querer condenar alguém a doar sangue. Tem que ser sempre resultado de acordo, fruto de acordo. Fora daí não pode haver a discussão sobre doação de sangue. Muito bem, infelizmente o nosso tempo está acabando, as demais perguntas serão respondidas por e-mail. E a Pamages, mais uma vez, está muito orgulhosa de ter o Dr. Jaime aqui conosco. E este é mais um trabalho que a atual diretoria da Pamages faz para todos os juízes e demais amigos interessados, no sentido de levar a todos os cantos do país, e por que não dizer do mundo, por causa da internet, né, a oportunidade de tomarem conhecimento com pessoas estudiosas que vêm aqui apresentar as suas ideias, suas reflexões. Vamos procurar ao longo deste ano, de 2011, sempre trazer aqui, neste auditório, nesta videoconferência, colegas que tenham essa visão. E quero dizer também que os colegas que queiram trazer essa manifestação aqui, é só entrar em contato comigo, com o Fernando, que nós, com muito prazer, agendaremos a data e daremos os meios materiais para que o colega possa vir da sua comarca até aqui, a fim de expor as suas ideias. E agora eu passo a palavra para o Fernando. Em nome da diretoria da Pamages e também do Departamento de Informática, do nosso amigo Edson Brandão, idealizador do Centro de Estudos e Ensino à Distância, quero agradecer a presença do colega, amigo e professor Jaime Palmer de Freitas pela brilhante palestra e pela iniciativa de mostrar que o Poder Judiciário pode contribuir com a sociedade. Muito obrigado e boa noite a todos. Lembrando que a palestra amanhã já está disponível no nosso site da Pamages para ser novamente assistida. Em breve estaremos divulgando outras palestras que iremos fazer pelo sistema IAD. Muito obrigado, boa noite.